Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Gimenez e o tema da aula de hoje são as proteínas. Então hoje nós vamos estudar e aprender tudo sobre proteínas. Eu convido a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novas aulas, de novos vídeos. E não se esqueça também de deixar o seu like e de deixar o seu comentário. Então vem comigo e vamos aprender tudo sobre proteínas. As proteínas, então, são substâncias orgânicas, ou seja, são moléculas que vão ser produzidas aí por seres vivos. A proteína é a substância orgânica encontrada em maior quantidade aí nos seres vivos. As proteínas também são macromoléculas. O que quer dizer isso? São moléculas grandes, extensas, com grande massa molecular. As proteínas vão ser formadas aí por aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas orgânicas que vão estar se ligando entre si, formando estruturas que nós chamamos de peptídeos. Os peptídeos vão ser cadeias curtas, então, de aminoácidos que desempenham diversas funções no organismo. Essa aqui é a estrutura de um aminoácido. Ele vai ter aí um radical, vai ter um grupo amina e vai ter um grupo carboxila, ligado aí a um carbono. Nós podemos encontrar essas duas formas aqui de representação de um aminoácido. Desse jeito, o NH2 aqui e dessa forma. O grupo amina, que é o grupo local onde está o NH2, e o grupo carboxila, COH. Então, isso é o nosso aminoácido. E esses aminoácidos vão estar formando aí as proteínas. Nós vamos ter aí 20 principais aminoácidos na natureza. Desses aminoácidos, nós vamos ter os aminoácidos essenciais e os aminoácidos naturais. O que são aminoácidos essenciais? Aminoácidos essenciais vão ser os aminoácidos que não são produzidos pelo organismo. Então, esses aminoácidos essenciais têm que ser adquiridos aí através da alimentação. Já os aminoácidos naturais são aminoácidos produzidos pelos próprios organismos. Aqui nós temos uma tabela com os 20 aminoácidos e aqui em vermelho nós vamos ter os aminoácidos essenciais. Aminoácidos esses que nós temos que obter através da alimentação, aminoácidos que vão estar contidos aí em carnes, em vegetais, em proteínas de outros seres vivos. As proteínas vão ser formadas por ligações peptídicas. Ligações peptídicas, então, são ligações químicas que vão ocorrer entre os aminoácidos, formando proteínas e peptídeos. Essa ligação peptídica vai ocorrer entre o grupo amina e um grupo carboxila. Então ocorre dessa forma a ligação peptídica. Nessa ligação, nesse processo, vai ocorrer a formação de molécula de água. Então o OH vai formar uma molécula de H2O que vai ser expelida, vai ser liberada, e aí ocorre então essa ligação peptídica aqui. Então a ligação peptídica vocês não podem esquecer que vai ocorrer sempre entre o grupo amina de um peptídeo, de um aminoácido, mas um grupo carboxila de outro aminoácido, liberando água para formar então a proteína. Com relação ao tipo de proteína, basicamente nós vamos ter dois tipos de proteínas. As proteínas globulares, que vão ser solúveis, elas vão formar uma espécie de bolinhas proteicas. Exemplo aí de proteína globular são a proteína hemoglobina. A hemoglobina, ela é uma molécula que vai estar presente aí nas hemácias, nos glóbulos vermelhos do sangue, que vai ter essa proteína hemoglobina que tem a função de se ligar ao oxigênio para transportar então oxigênio pelo organismo. E proteínas fibrosas são proteínas insolúveis em água, ou seja, não são diluídas na água
e elas vão formar estruturas aí como o citoesqueleto, que vai estar segurando as estruturas celulares, as organelas celulares, e também participando diretamente aí da divisão celular das células eucariontes e também do movimento do citoplasma, processo chamado de ciclose. Com relação à estrutura das proteínas, elas diferem aí por número, tipo e sequência de aminoácidos. Então, o que vai diferenciar uma proteína da outra são 3 fatores: o número de aminoácidos, os tipos de aminoácidos encontrados e a sequência que esses aminoácidos se combinam vai estar determinando o tipo de proteína, beleza? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma cadeia aqui de polipeptídeos, uma cadeia polipeptídica formada aí por aminoácidos ligados entre si. Então aqui eu tenho uma proteína. Se eu inverter esse peptídeo com esse aminoácido com esse aqui, eu já vou ter um outro tipo de proteína, e assim sucessivamente. Com relação a essa estrutura, nós vamos ter também aí várias estruturas. Nós vamos ter 4 estruturas de proteínas. Estrutura primária, que é um tipo de sequência linear, então seria esse caso, né, um aminoácido aqui, uma sequência de aminoácidos retos. Depois eu vou ter uma estrutura secundária, que é como se essa tivesse dobras nessa estrutura, formando aqui como se fosse uma hélice, aqui como uma alfa-hélice. Então, nesse caso, ela tem essas dobras, como se fossem ondulações. Isso já é uma estrutura secundária. É fácil de entender a estrutura secundária. Não sei se vocês já viram o fio do telefone, aquele fio enroladinho, seria uma estrutura secundária. Depois nós vamos ter uma estrutura terciária. Se você pega um fio de telefone, que ele é todo enroladinho, e enrola ele sobre ele novamente, nós vamos ter aí uma estrutura terciária. Agora, se você pega aquele fio de telefone e enrola ele todo, formando como se fosse uma bola, nós vamos ter o que nós chamamos de estrutura quaternária. Então é bem simples essa questão da estrutura em primária, secundária, terciária e quaternária. Estrutura primária é uma estrutura linear formada por aminoácidos. Estrutura secundária é quando ela tem dobras, tem curvas, ondulações, como se fosse aquele fio de telefone. E a estrutura terciária já seria mais dobras sobre esse fio de telefone que nem está simbolizado aqui. E a estrutura quaternária vai ter essa agregação aqui de 2 ou mais peptídeos, vai ter aqui a mistura, né, um enrolamento completo desses aminoácidos, formando essa estrutura, esse emaranhado aqui da proteína. Quanto à classificação, nós vamos ter aí as proteínas simples. Proteínas simples vão ser formadas aí por aminoácidos, e nós vamos ter as proteínas complexas, que vão formar o que nós chamamos de grupos protéticos. O que consiste aí essas proteínas complexas? São proteínas agrupadas, como se fossem aí grupos de proteínas juntas, formando uma estrutura bem maior, bem mais complexa. Tá? Então seria esse caso aqui, caso de uma proteína complexa que forma um grupo prostético de proteína. Com relação à função, as proteínas vão ter função estrutural e função fisiológica. Com relação à função estrutural, as proteínas vão formar aí os tecidos dos seres vivos, vai formar, por exemplo, as nossas unhas, nossos cabelos, nossos músculos, nossas células musculares. Elas vão participar também da formação da própria membrana celular, né, das nossas células. E nós vamos ter proteínas fisiológicas que vão participar do funcionamento do organismo, quebrando, por exemplo, moléculas. É o caso das enzimas. As enzimas são moléculas proteicas que vão quebrar outras proteínas, que vão quebrar aminoácidos, que vão quebrar lipídios, tá? Inclusive nós vamos ter uma aula aí posterior falando sobre proteínas. Já convido você então para deixar ativado o sininho para receber a notificação, e quando vir aí
essa aula, uma nova aula aí sobre essas enzimas. Então, por exemplo, nós vamos ter a enzima da maltase. A maltase, ela vai agir sobre a maltose, quebrando a maltose, liberando aí 2 moléculas de glicose. Então, essa é uma enzima que age sobre o malte, sobre a maltose, o açúcar do malte. É a maltase. Nós vamos ter, por exemplo, as lipases. Lipases são enzimas que quebram lipídios, quebrando os lipídios para liberar elétrons, liberar energia. Beleza? Então nós vamos ter uma aula aí sobre enzimas. E essa foi a nossa aula sobre proteínas. Espero que você tenha aprendido bastante. Espero que ela ajude você a tirar boas notas, você aprender muito e leve com você esses ensinamentos para o resto de sua vida. Também, já deixo aí de dica para que você faça as anotações no caderno. Lembrando que grande parte do que nós aprendemos é aquilo que nós anotamos. Não adianta, não basta você apenas ouvir o professor, assistir uma aula, Você também tem que fazer as suas anotações, pois grande parte do que você aprende é a partir das anotações que você faz. Ouvir o professor é bom, assistir a aula também é bom, mas anotar é essencial. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.